Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. Hoje a gente vai relembrar um pouco das características dos textos instrucionais. O que são textos instrucionais, Érica? Para que servem? Eles têm realmente alguma função efetiva no dia a dia da gente? Sim, gente, eles têm função efetiva no dia a dia da gente. Os textos instrucionais, eles foram criados como os outros textos também têm objetivos, os textos instrucionais, eles orientam, né? Eles orientam o leitor na realização de alguma atividade ou na utilização de algum produto, certo? Ele mostra o funcionamento de um aparelho ou mecanismo, ele dá estágios de um procedimento, né? A gente pode considerar os textos instrucionais os manuais de instrução, por exemplo, de montagem, instalação, uso de aparelho, né? A gente pode também as receitas, as bulas de remédio, as regras de jogo, o horóscopo também pode ser considerado um texto instrucional, tá certo? Então, se liguem que os textos instrucionais, eles já tá dizendo tudo no título. Eles trazem instruções para o leitor, tá? Então a gente tem aqui para lembrar a organização. Como é que se dá a organização de um texto de instrução? A gente tem tipo injuntivo, que é o que? Passo a passo, né? Então ele costuma apresentar três partes. Primeira parte, o elenco ou a descrição dos elementos a serem manipulados com base no comando da execução, certo? O elenco pode apresentar o quê? Na forma de lista, ingredientes de receita ou ilustração, fotos ou desenho, o manual de instrução, certo? Segundo, determinação ou incitação, em que se apresenta o comando de execução a ser cumprido. E terceiro, justificativa ou incentivo, em que se apresenta a justificativa para o comando de execução. Tá certo? Então, a gente tem aí essas três partes principais aí. As principais características, quais são, Érica? Eles são objetivos, né? Então, por eles serem muito objetivos e trazerem comandos bem claros, eles precisam de uma linguagem precisa, frases curtas, nada de grandes textos, não, tá certo? Geralmente, na parte inicial, eles trazem elementos que vão ser manipulados durante o procedimento, a especificidade do que seria, certo? Então, ao invés de haver a descrição dos elementos, você pode encontrar desenhos, né? Você pode encontrar números, certo? Então, atentar para isso também, né? Eles podem usar verbos no infinitivo, apresentar, oferecer, observar, funcionar, e no futuro do presente, que é estará, será, deverá, certo? Mas a sua característica básica é o uso da modalidade imperativa. Qual é? Leia, utilize, evite, mantenha, certo? Então, isso tem, se vocês procurarem aí no manual de instrução da televisão, da bicicleta, do videogame, do celular, vocês sempre vão encontrar, né, esses textos aí nessas modalidades imperativas especialmente, tá certo? E os gêneros do tipo injuntivo, eles podem ser classificados em três categorias de textos instrucionais, que podem ser o instrucional programador, que é aquele como a receita culinária, o texto de conselho, que é aquele como horóscopo, e o texto regulador prescritivo, que é aquele como as leis e os editais, tá certo? Então, a gente tem aí esses tipos de lei. Os textos, tipo regulador prescritivo, a gente tem a lei, certo? As leis que regem determinada instituição. A gente tem o contrato também, que é um tipo de texto prescritivo também. E textos do tipo instrucional programador, a gente tem a receita, como foi falado, certo? Observem que tem uns desenhos para vocês aí, né? E temos o manual de instrução, certo? Ó, remova, não use, certo? Verifique, importante, pressione, observem as características presentes, tá, gente? Então, os tutoriais no YouTube também são ótimos exemplos a gente encontra de tudo, né? Então, instruções
para tudo a gente encontra lá no YouTube e os manuais, os textos instrucionais também estão presentes lá. Ok, pessoal? Então é isso. Fiquem bem e a gente se encontra muito em breve. Tchau, tchau.